E aí? Estudar sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré. Sobre o porquê construir uma estrada de ferro. Por que essas primeiras tentativas não deram certo. É muito interessante. Essa aula, essa nossa primeira aula da unidade 2, mostra essa saga da Bolívia de tentar construir. Traz a Public Works, traz a Piticolis, não consegue construir. Até que nós temos um desfecho da questão acreana, da Revolução Acreana, que vai obrigar o Brasil a construir a estrada de ferro. Mas essa obrigatoriedade do Brasil, nós vamos ver na próxima aula, que novamente tem uma surpresa para vocês, hein? Não perca a aula 14 de jeito nenhum, que tem uma surpresa para vocês. Mas por enquanto, na tela para vocês que nós estamos na revisão da aula 13. Vimos aí que o Brasil estava em plena segunda Revolução Industrial. O Brasil estava passando por um período de Revolução Industrial. As primeiras tentativas seria para a Bolívia. A Bolívia precisava escoar seus produtos que vinham do Beni, do Madre de Deus, do Guaporé, do Mamoré. Lembrando que Guaporé e Mamoré ficam também na Bolívia. O Guaporé aqui, que fica fazendo essa fronteira do Brasil e da Bolívia aí. A fronteira desse país, do Brasil, atingia o Madeira, esse trecho encachoeirado. Aí se contrata a primeira empresa em 1871, o Coronel Churchill, ele contrata a primeira empresa. A primeira empresa é uma empresa inglesa chamada Public Works Construction Company. Essa empresa não assenta um só quilômetro de 0 quilômetros de trilho. Abandona a obra, sai falando mal da obra, e aí o Coronel Churchill traz uma empresa norte-americana em 78, a empresa Piticolis. Essa empresa ela ainda assenta 7 quilômetros de trilho, mas o trem vai capotar no quilômetro 3, no período da inauguração. Essa empresa também abandona a obra. A Bolívia não queria mais saber de nada, até que os acreanos começam a brigar. Galvez faz a primeira república acreana, depois o governo da República, através do Silvério Néreo, o governador do Amazonas, vai incentivar seringueiros a fazerem a segunda República Acreana, que também foi rápida. E aí nós temos o Plácido de Castro. O Plácido de Castro, ao proclamar a terceira República Acreana, agora mostrou que eles estavam preparados. Os bolivianos que não viessem porque eles estavam preparados. Eles ganharam as batalhas na Gameleira, tão emblemática Gameleira. E eles vão fazer essa terceira República Acreana. Foi preciso vir o Barão do Rio Branco assinar um tratado chamado Tratado de Petrópolis. Agora, com este tratado, o Brasil agora se torna responsável de construir a estrada de ferro. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula, porque agora vocês irão fazer atividade e eu já vou voltar para a gente discutir a atividade de vocês e podermos fazer a correção da atividade de vocês. Até lá! E aí, estava difícil, estava fácil a atividade de vocês? A atividade de sala de vocês é o momento de vocês pararem, reler os slides de vocês, reestudarem as aulas. Eu quero dizer para vocês, vocês tiveram agora acesso a uma das melhores aulas de História de Rondônia que trata sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré. Os autores que eu peguei para fazer essa aula foram os melhores autores que trabalham a pesquisa da estrada de ferro. E aí, eu passei para vocês e agora vocês não terão dificuldade de fazer essa atividade, porque na tela de vocês
Nós estamos aí na questão de número 1. Olha o texto da questão número 1 aí para você responder. O Noroeste boliviano e o Rio Madeira já estavam sendo usados como corredor de importação e exportação pelos bolivianos. No final do século XIX, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores, navegando pelo rio Beni, Madre de Deus, pertencente ao território boliviano, e Guaporé e Mamoré na fronteira desses países com o Brasil, atingiu-se o Madeira. Quais dificuldades naturais que existiam que levou a Bolívia a querer construir uma ferrovia em terras brasileiras? Que leva a Bolívia a querer construir essa ferrovia? Seria porque no Rio Amazonas existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Madeira e daí ao Oceano Atlântico? Era no Rio Amazonas que existia esse trecho encachoeirado? No Madre de Deus existia um trecho emburacado. Olha, já pensou os barcos baterem no buraco e ia furar o pneu? Que dificultava o acesso do Rio Mamoré e daí o Rio Madeira? Ou seria a letra C? No Rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Atlântico? Será que passava Madeira, Amazonas e Atlântico? Será que era assim? No Rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico? Opa, não é Atlântico? Será que era? Vamos, deixa eu apagar aqui. Seria então Madeira, Amazonas e Oceano Pacífico? Seria assim? Ou letra E? Do Rio Mamoré existia um trecho cachoeirado que dificultava o acesso do Rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico? Pessoal, olha para vocês entenderem. Existe o Rio Guaporé. O Rio Guaporé ele vai se juntar com o Rio Mamoré. O Rio Mamoré, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, atravessa a Bolívia, atravessa o Peru também, ali, aquela região ali. Tanto o Madre de Deus ali, nós vamos atravessar o Peru vindo para a Bolívia. E aí nós temos um trecho, quando se junta o Rio Beni, o Rio Mamoré, descendo, nós vamos ter um trecho encachoeirado. Além das cachoeiras que tem para cima, vindo de Guajará-Mirim, dentro do Rio Mamoré, no Rio Madeira nós também temos trechos encachoeirados. Isso tudo dificultava a navegação. Se você quiser sair daqui para Guajará-Mirim, você iria enfrentar vários trechos encachoeirados. Alguns pesquisadores, geógrafos, dizem que não é cachoeiras, são apenas corredeiras. Agora até a maioria desapareceu devido às hidrelétricas. Quase não dá para ver mais elas. Mas existia uma dificuldade de navegação. E aí, para chegar ao Oceano Atlântico, via Rio Madeira, Rio Amazonas e Oceano Atlântico, precisava vencer esse trecho encachoeirado. Era aqui, nesse pequeno trecho, 366 quilômetros que deu o trilho, precisava ser construída uma ferrovia para vencer esse trecho encachoeirado. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. A próxima. Assim que desceu o Madeira em 1861, o serviço do governo boliviano sugeriu a sua canalização e a construção da ferrovia entre a Cachoeira de Guajará-Mirim e Santo Antônio. Assim que desceu o Rio Madeira, em 1861, quem é que desce o Rio Madeira a serviço do governo boliviano? Eu até mostrei uma foto dele para vocês. Seria o Coronel Churchill? Seria o dono da empresa Pitt Collins, o tal de Thomas Collins? Seria o cara que vai pegar concessão posteriormente da estrada de ferro, Percival Farquhar?
Seria o Barão de Mauá, o homem que trouxe a primeira ferrovia para o Brasil? Ou seria Quintim Quevedo, um militar boliviano? Quem foi esse daí? Quem mais navegava pelo Rio Madeira eram os bolivianos. E a Bolívia vai mandar um militar seu fazer um estudo, ainda em 1861, antes do Tratado de Ayacucho. O trecho boliviano ia até próximo de Humaitá, só para vocês terem uma ideia. E aí Quintim Quevedo pensa, vamos canalizar? Não. Melhor construir uma estrada de ferro. João Martim da Silva Coutinho também vai fazer um estudo, mas pelo governo da província do Amazonas. João Martim da Silva Coutinho também vai dar a ideia de se construir uma ferrovia. Mas eu estou falando nessa questão dele, de Quintim Quevedo. Quintim Quevedo, que era um militar boliviano. Terceira, em função da necessidade diversa, tanto do Brasil quanto da Bolívia, em vencer o trecho encachoeirado do Rio Madeira, foi criada em 1871, sob a direção do coronel George R. Churchill, a Madeira Mamoré Railway Company Limitada. Gravem esse nome, gente. Gravem esse nome. Gravem esse nome aqui, porque depois nós vamos ver novamente esse nome aparecendo com o Percival Farquhar lá na frente, que ele vai utilizar esse mesmo nome, Madeira Mamoré Railway Company. Sendo que a primeira equipe de engenheiros chega a Santo Antônio em 1872. Qual era a empresa desses engenheiros? A Public Works. O que a empresa inglesa Public Works Construction Company, que chegou em Santo Antônio em 6 de julho de 1872, concluiu após sua chegada? Chegou lá, fez os estudos, tentou. O que ela concluiu? Fizeram um levantamento da região e concluíram que seria melhor canalizar o Rio Madeira. Concluíram que a transferência da administração da estrada de ferro Madeira Mamoré seria melhor para a região que hoje é Porto Velho? Não, disseram que apesar de apresentarem apenas 7 quilômetros de ferrovia com a morte de muitos trabalhadores, abandonaram a obra. Será que eles assentaram 7 quilômetros de rodovia ou assentaram 0 quilômetro de rodovia? Fizeram levantamento na região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável? Construir um hospital da Candelária para vencer as doenças endêmicas da região, principalmente a malária? A Public Works chega. Seus engenheiros acometem-se de malária. Muitos começam a morrer. Quando ela olha a região pantanosa, aquilo que o coronel Churchill tinha falado era apenas propaganda enganosa. Eles olham aquela região, os mosquitos, os indígenas e tudo, e eles vão dizer, é impossível construir essa ferrovia. Tanto é que eles escrevem no livro A Ferrovia do Diabo, tem um trecho de uma fala dele que diz: isto é um anto de podridão, onde homens morrem como mosca. Nem que se tivesse todo o dinheiro do mundo e metade de sua população, seria impossível construir um empreendimento em tal lugar. E eles abandonam a obra, a Bolsa de Valores de Nova York entra em loucura, Coronel Churchill fica sem credibilidade dentro da Inglaterra, e assim a Public Works e nem mais uma outra empresa inglesa vai construir a estrada de ferro. Por isso que a resposta correta é a letra D.
Fizeram um levantamento da região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia era impossível, era impraticável, era inviável. Mas está acontecendo algo lá no Acre, lá no rio Aquiri. O Tratado de Petrópolis garantiu a posse do Acre ao Brasil. Foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando o triunfo da diplomacia brasileira. Podemos dizer que o termo desse tratado, aceito pela Bolívia, foi anexar o Acre ao Brasil em troca de terras do Amazonas e compromisso do governo brasileiro em canalizar o Rio Madeira? A Bolívia aceitou trocar o Acre pelas terras do Mato Grosso, além de uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas, mais a promessa de que seria construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré no trecho encachoeirado do Rio Madeira? A Bolívia aceitou trocar o Acre por terras de Rondônia, além de uma compensação de 10 milhões de libras esterlinas, mais a promessa seria construída a estrada de ferro no trecho encachoeirado do Rio Mamoré? Ou o Brasil aceitou trocar o Acre por terras de Rondônia e construir a estrada de ferro? O Brasil se comprometeu em retomar os pontos do Pacífico para a Bolívia e escoar seus produtos? O que estava nesse acordo, hein, gente? O que estava nesse acordo? A Bolívia, ela vai aceitar a proposta do Brasil. O Brasil vai dizer, olha, você quer parte do Mato Grosso, que aqui essa região era Mato Grosso também. Eu vou te dar um pedaço do Mato Grosso para melhor a sua expansão. Então, a Bolívia ela aceita essa troca do Acre por terras do Mato Grosso. E o Brasil, então, ele paga uma indenização, 2 milhões de libras esterlinas, que ele vai emprestar da Inglaterra, mas a Bolívia, como devia a Inglaterra, fica quase, a Bolívia não recebe nada por isso. E o Brasil promete para a Bolívia, eu vou construir a estrada de ferro para vencer o trecho encachoeirado do rio Madeira. Então, esse foi o compromisso do Brasil. E foi por isso que o Brasil, em 1905, vai fazer a licitação para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E a estrada de ferro Madeira-Mamoré vai ser assumida pelo Brasil no século XX. E vai começar a sua construção de 1907 a 1912. A estrada de ferro era concluída 40 anos depois do seu início. E essa foi a nossa aula de História de Rondônia, iniciando falando da Estrada de Ferro. Na próxima aula eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês aguardem na próxima aula, que nós vamos falar como é que se dá esse processo de construção agora de responsabilidade do Brasil. Como foi a licitação? Quem ganhou a licitação? Quem passou a concessão? Quem eram os trabalhadores que vieram para cá? Então, eu digo para vocês, não falte que a próxima aula ela está mais que interessante. Até lá.